boa noite! Estamos aí mais uma vez começando a semana, segunda-feira, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. A Sabrina começou totalmente diferente do programa hoje, porque eu já estou num ritmo frenético, viu, gente? Confira então agora os destaques desta segunda-feira, dia 1º de agosto. Estou começando mais um mês, gente. Unicamp vai usar reconhecimento facial para evitar fraude em cotas. Veja também, a Americana registra um óbito de Covid-19. Então, daqui a pouquinho, informações sobre esse caso. E ainda, policiais salvam criança engasgada. Sabe com o que, gente? Apontador. Esse caso aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouquinho, informações sobre este assunto. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E falando em multiplataformas, olha, a produção tá rápida também, tá no mesmo ritmo que eu aí, ó. As multiplataformas, os multicanais, como o nosso diretor fala, multicanais. Então significa que você encontra, né, nossos trabalhos aqui da TV, no TV Todo Dia.oficial. No TikTok, no Kuai, no Facebook, no YouTube, a nossa playlist lá de todos os programas da TV, estão todos lá, é só conferir. E também no Instagram, então tá aí todos os multicanais para você nos acompanhar. E aí, o site, o portal Todo Dia, da Rede Todo Dia, além da playlist da TV, você encontra também as notícias, as informações sobre cultura, polícia, política, que agora estamos falando muito sobre política, também sobre as cidades aqui da nossa região, sobre o Brasil, o mundo. Então, você pode conferir lá no portal tododia.com.br. Agora, se você quer facilidade, gente, Sabrina, eu quero estar lá indo para o meu trabalho, dentro do ônibus, dentro do Uber, mas eu quero estar a notícia facinho, na palma da minha mão, sabe? Quando você abre o celular, já aparece lá, já vem uma notificação para você facilmente, e aí você vai ler o Todo Dia online, diariamente, de forma gratuita, sabe como? Ó, tá aí na telinha, no cantinho do seu televisor ou do seu celular, ou do seu notebook, do seu computador, você vai poder então aproximar o seu celular, se você tem a câmera, ou se você tem um aplicativo específico para isso, e aí vai abrir o link. Automaticamente você vai acessar o Todo Dia digital, o Todo Dia online, e assim você vai ter todas as informações gratuitamente. Fácil assim, gente, não é bom? Então, para você ficar bem informado, é só fazer isso. Agora, se você quer mandar mensagem aqui para o Todo Dia News, segunda edição de hoje, agora à noite, no finalzinho do programa, manda pra gente no nosso WhatsApp, é o 992-388799. Repetindo, 992-388799. Vamos começar então o programa, o jornal, falando sobre raiva humana, gente. Olha só, não é só animais não que tem doença de raiva, não. Pessoas adultos podem ter também, né? E um adolescente que contraiu a raiva humana no Distrito Federal não resistiu e morreu neste domingo, dia 31. Ele estava internado desde o dia 20 de junho. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não divulgou detalhes de como o adolescente foi acometido pela doença, mas informou que, abre aspas, todas as medidas possíveis foram tomadas para tentar salvar o jovem. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A Secretaria de Saúde do DF não divulgou detalhes de como o adolescente foi acometido pela doença, mas informou que todas as medidas possíveis foram tomadas para tentar salvar o jovem. A raiva em humanos é quase sempre fatal e provoca encefalite progressiva, uma inflamação no cérebro. Campanhas de vacinação antirrábica têm garantido o controle da doença, que desde 2010 registrou 45 casos em todo o país, mas apenas 2 curas. Não havia registro de raiva humana no DF nos últimos 12 anos. As campanhas de vacinação de cachorros e gatos têm sido eficientes para a redução da doença. Em 1999, 1.200 cães tiveram a doença no Brasil. Em 2020, foram apenas 11. Em situações de acidente com animais, a recomendação é lavar o ferimento com água e sabão e buscar ajuda médica o mais rápido possível.
gente, eu falo para vocês, ó, a gente fala de Covid por 2 anos, agora já estamos indo para 2 anos e meio, passou, né, 2 anos e meio, passaram-se 2 anos e meio, Covid, agora falando da varíola dos macacos, e agora a gente vai falar sobre a raiva humana. Gente, cada hora é uma doença que a gente tem que relatar aqui para vocês, infelizmente é isso. Então, esse acontecimento no Distrito Federal com esse jovem pode estar acontecendo com a gente aqui também, então vamos ficar atentos. E falando em doença, a gente abriu já o programa falando sobre problemas de saúde, gente. Hoje eu falei para o pessoal aqui, né, nos bastidores, na redação, olha, o programa hoje, deu gosto de fazer a produção do roteiro, porque tá bem, sabe, bem eclético, bem variado de assuntos, mas também assuntos importantíssimos de prestação de serviço, de orientação, e que eles estão todos, assim, realmente para que é notícia do Brasil e da nossa localização aqui, do nosso quintal, da nossa região, e tudo interligado. Então é importante você prestar muita atenção, porque hoje, olha, o programa foi feito com muito carinho para você. E falando do Covid, infelizmente, mais um óbito, gente. A Vigilância Epidemiológica de Americana informou que nesta segunda-feira, que, né, foi registrado aí mais um óbito causado pela Covid-19. Infelizmente, a vítima, uma mulher de 87 anos, era moradora do bairro Vila Santa Catarina e ela tinha Alzheimer. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de julho. O quadro geral, gente, é o seguinte, da Covid-19 aqui na cidade americana. São 44.310 casos. Espera só um pouquinho, gente, esse daí é a próxima telinha, tá? Só um minutinho. Primeiro a gente vai falar do quadro geral, tá? E depois a gente vai passar aí as orientações dos hospitais. Então, o quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 44.310 casos positivos, sendo 7 internados, 986 óbitos, 197 em isolamento domiciliar e 43.120 casos aí recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 87.916 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. Ainda bem, né, gente? Agora sim, pessoal, a produção pode colocar a arte, que agora nós vamos falar sobre a ocupação de leitos. Vamos fazer um balanço geral? Você em casa deve estar acompanhando. No Hospital Municipal, gente, a taxa de ocupação é de 25% para leitos com respiradores e 33,33% para leitos sem respiradores. Já no Hospital São Lucas, a taxa é 0 para leitos com respiradores e 0 para leitos sem respiradores. No Hospital São Francisco, a taxa é de 30% para leitos com respiradores e 7,14% para leitos sem respiradores. E para finalizar, no Hospital Unimed, né, que também é outro hospital particular, a taxa é de 25% para leitos com respiradores, 0 para leitos sem respiradores. Então, esse é o balanço geral de como estão aí as ocupações dos leitos aqui na cidade de Americana. Isso é muito importante para a gente saber, porque nós sabemos que lá atrás, na pandemia, no auge da pandemia, não tinha mais leitos com respiradores e sem respiradores, estava zerado. Então, a gente vê que ainda existem, mas as taxas estão aumentando, tá? Então, isso é muito importante a gente passar aqui esse balanço para vocês também. Bom, falamos aí do Covid-19, falamos dessa questão da raiva humana e agora a gente vai falar de educação, né? Esse é um assunto muito importante e principalmente quando fala de vestibular. Esse vestibular que todo mundo, né, tem vontade de prestar, né? Esse vestibular que é da Unicamp. E as inscrições começaram nesta segunda-feira, gente. Então, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é uma figura aí entre as melhores universidades públicas do país, abriu, então, nesta segunda-feira, 1º de agosto, as inscrições para a realização do vestibular 2023. São ofertadas 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. Vamos ver a reportagem da TV Brasil.
Ao todo, são ofertadas 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. A única forma de fazer a prova é mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 192, já que o período para solicitar isenção terminou. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. A primeira fase de provas foi antecipada este ano para o dia 6 de novembro e será aplicada em 31 cidades do estado, em outras 5 capitais. A segunda fase vai acontecer nos dias 11 e 12 de dezembro e para os cursos que exigem provas específicas, o calendário se estende até os dias 4 e 6 de janeiro. Você encontra mais informações em conveste.unicamp.br. Tá aí, então, informações para quem quer prestar o vestibular da Unicamp. E ainda falando dela, da Unicamp, nós vamos falar agora, olha só, gente, como a tecnologia ajuda em várias coisas. Ela é boa para várias coisas e é ruim para outras. Porém, a gente tem que sempre usar a tecnologia, os avanços tecnológicos para o bem, né? E nesse caso, a Unicamp está usando reconhecimento facial para evitar, sabe o que, gente? Fraude em cotas. Portanto, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, vai usar no vestibular deste ano uma tecnologia de reconhecimento facial para validar a autodeclaração de candidatos que concorrem a vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. O sistema funciona com o uso de um tablet e foi testado pela primeira vez no vestibular de 2019. No dia da prova são feitas fotos dos rostos dos candidatos que depois são conferidas no ato da matrícula. Vejam só o avanço, né? Todos os candidatos que fizerem a segunda fase do vestibular da Unicamp passarão, então, pelo reconhecimento facial. Para os candidatos que optarem por concorrer pelas vagas reservadas a pretos, pardos e indígenas, a tecnologia também poderá substituir a banca, né, de heteroidentificação. Heteroidentificação, exatamente. Até o vestibular do ano passado, todo candidato que concorreria à cota racial tinha sua autodeclaração conferida por uma banca de professores e funcionários da universidade. E com o uso da tecnologia, apenas os casos em que houver dúvidas sobre a declaração serão submetidos, então, à banca. Isso inclui tanto possíveis suspeitas de fraudes, quanto quando ocorrer problemas técnicos com reconhecimento de imagem. As bancas de verificação da autodeclaração racial foram criadas em quase todas as universidades públicas do país, que adotaram, então, cotas raciais para evitar fraudes. Algumas instituições, como a USP, por exemplo, só criaram grupos com essa finalidade depois de terem registrado casos de fraude. A Unicamp reserva 50% das vagas de cada curso para alunos que estudaram em escola pública. 25% delas são, então, reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Ao todo, o vestibular da Unicamp vai oferecer 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. Outras 639 são disputadas pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, com as notas obtidas no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Pela primeira vez, gente, a Unicamp anunciou também que vai liberar a inscrição dupla para estudantes que fizerem o ensino médio em escola pública. Ou seja, eles podem concorrer às vagas pelo vestibular da universidade e também pelo Enem. Até então, os candidatos só tinham aí que optar por uma das modalidades. Outra mudança para o vestibular deste ano, 2022, será a distribuição das questões da segunda fase do vestibular. No primeiro dia de provas, haverá a redução de 2 questões na prova de linguagens e a inclusão de 2 questões interdisciplinares de ciências da natureza. Segundo José Neto, a alteração foi feita após aí constatar que os candidatos ficaram sobrecarregados no segundo dia de provas, quando fazem, então, as avaliações de matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Aí nós vamos ter aí uma outra artezinha que a nossa equipe produziu, que é sobre as inscrições, gente, para ficar fácil para você em casa enxergar. Então, fica bem esclarecido. Inscrições e pagamentos da taxa de inscrição
do 1º de agosto até o dia 2 de setembro, então pagamento até 9 de setembro. A primeira fase do vestibular da Unicamp é dia 6 de novembro. A divulgação dos aprovados para a segunda fase acontece no dia 3 de dezembro e a segunda fase do vestibular acontece entre 11 e 12 de dezembro. E a divulgação da primeira chamada será dia 6 de fevereiro de 2023. Nossa, parece que está tão longe, né, gente? Mas assim, no piscar de olhos, já vamos chegar no ano de 2023. E a matrícula online da primeira chamada acontece, então, nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2023, tá bom? Então, aí, anotou? Não conseguiu ver tudo? É só entrar lá no site da Unicamp, conferir, ou então você entra no portal tododia.com.br, que tem essa matéria na íntegra lá para você conferir. E ainda falando sobre educação, gente, vamos falar sobre a nossa casa, nosso quintal aqui. Vamos falar sobre as escolas municipais de educação de Americana, que está passando por uma transformação digital aí, a tecnologia em prol da educação. O mês de agosto marca a retomada das formações para os professores de educação infantil da rede pública municipal de Americana em tecnologias educacionais. Google por... desculpa, gente. Eu enrosquei aqui, o raciocínio foi mais rápido que a minha língua. Mas vamos lá, os educacionais Google for Educations, tá? A iniciativa da Secretaria de Educação, que é o SEDUC, que firmou acordo com a colaborativa parceira Google for Educations, que irá captar, então, mais de 900 professores e 100 alunos no uso desses recursos. E que representa, gente, a continuidade do projeto de transformação digital da rede, iniciando assim no ano passado, né? Ao todo, 400 professores do ensino fundamental já estão participando da nova etapa de formações iniciadas em junho. Em agosto, começam também as formações de 530 profissionais da educação infantil. Até o final deste ano, gente, 2022, os educadores da rede vão participar ainda dos cursos preparatórios e farão o exame de certificação internacional do Google for Educations. Além disso, 100 alunos do ensino fundamental serão capacitados para atuarem como monitores e multiplicadores do uso da tecnologia digital em sala de aula. Este ano, com a entrega de cerca de 900 Chromebooks, que são os computadores Google, para o uso educacional, mais resistentes e leves que os notebooks convencionais. E aí a SEDUC reforçou as iniciativas de formação profissional, estendendo então a oportunidade também aos professores recém-integrados à rede, para que todos se sintam habilitados a utilizar os recursos de que agora se dispõe aí essa nova tecnologia. Que bom, né, gente? É o avanço tecnológico junto com a educação. Não é mesmo? Ufa! Falamos de educação, finalizamos esse primeiro bloco, mas depois, gente, nós temos assuntos na área da política, temos também política, muita coisa na área da polícia e, claro, a previsão do tempo. Nós vamos ficar atualizados. Será que vai mudar o tempo? Vai continuar essa secura, gente? Porque lá no primeira edição, na hora com o Danilo Bueno, eu falei que estava em torno de 20% a 30% a umidade do ar, né? Então tá muito baixo. Nós estamos vivendo aí igual o sertão, então não dá. A gente daqui a pouquinho vai saber se vai continuar assim ou se a umidade do ar vai ficar melhor, se vai, né? Enfim, daqui a pouco, gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante?
Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. De volta, Todo Dia News, segunda edição, segundo bloco, vamos falar sobre política, gente. Agora vamos entrar, que daqui para frente o assunto vai ser esse também. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, mas esses 2 meses para agora, né, daqui para frente é só política, né, porque outubro tá chegando. E aí, ó, gente, vocês têm que pensar em quem vocês vão votar para deputado estadual e federal. Vocês têm que ter consciência em quem vocês vão votar, viu? Por isso que aqui na Rede Todo Dia, na TV Todo Dia, no portal, nas redes sociais, estamos aí com um projeto tão bacana, o pessoal está gostando muito, que é a campanha Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que é apresentado pelo editor-chefe lá da redação do Todo Dia, que é o Paulo Medina, e também o Sala Política, que é apresentado pelo Luiz Gustavo Klein, que é uma forma de trazer informação para vocês saberem para quem vocês vão votar, para vocês fazerem a sua análise, gente. Porque não adianta votar para candidatos que são de outros estados, que são bonitinhos, ou que são famosinhos. Você tem que votar em candidatos que são aqui da nossa região e que vão trazer verba para cá, porque senão não vai adiantar nada, né? Você votar para Tiririca, ou para Janaína, ou por qualquer outro que, enfim, não sabe a realidade daqui do nosso quintal. Eu sempre falo isso. Então, tem que ter voto consciente. Ó, passamos tanta coisa nesses 2 anos com pandemia, a gente viu a situação dos hospitais, da saúde, educação que foi prejudicada. Então vamos pensar corretamente, porque esse ano, 2022, né, com tantos jovens, a gente vai daqui a pouco ter uma matéria aí falando de pesquisas do número de leitores. A gente está observando que o público feminino está aumentando, né? As mulheres estão entrando na política mais. Então, assim, a gente tem que começar a cada vez mais melhorar para que a gente realmente, né, tenha melhorias aqui para o nosso estado, para nossas cidades, não é mesmo? E falando nisso, então a gente vai falar sobre o vereador de Americana, o Leco Soares, que é do Podemos. Ele foi confirmado como candidato a deputado estadual na convenção do partido no último sábado. Ele deve fazer, então, a dobrada local com a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu. O Podemos vai apoiar Rodrigo Garcia, do PSDB, que, inclusive, esteve hoje em Santa Bárbara. Nós temos uma matéria sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai falar. Rodrigo Garcia esteve aqui na cidade de Santa Bárbara, cidade vizinha, na eleição para governador. E ela até já o havia lançado em visita aqui em Americana. O nome do jovem, Caio Alexandre, também foi homologado na convenção do PSC em São Paulo. Então, aí uma geralzinha rápida desses candidatos, né? E agora a gente vai ter uma participação direto da redação do Jornal Todo Dia, nas nossas repórteres lá. Nós temos aí a Natália, a Ellen, a Letícia, o Henrique, sempre trazendo informações lá direto da redação. E agora a gente vai falar sobre o crescimento do número de eleitores com ensino superior
A Americana registra o maior número de votantes com curso superior completo. E quem tem os detalhes é a Natália Lima. O número de eleitores de Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré com o ensino superior completo cresceu 76,4% entre as eleições gerais de 2018 e de 2022. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição havia 46.175 eleitores com graduação nos 5 municípios. Já para a eleição deste ano, esse número saltou para 81.444. Santa Bárbara e Hortolândia foram as 2 cidades que mais tiveram crescimento de eleitores com ensino superior, um aumento de 145,5% e 141,8% respectivamente. Já a Americana foi o município que teve o crescimento mais tímido de eleitores com ensino superior completo. Foi um aumento de 37,9%. No entanto, é a cidade com o maior número de graduados, 24.404 eleitores nessa categoria. No nosso portal, vocês podem conferir os dados das outras cidades. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. Tá vendo só, gente? Não acabei de falar para vocês? Tá aí. Tá crescendo o número aí de eleitores, enfim. E agora nós vamos falar sobre a Maria Giovana, gente, que vai dar uma pausa aí na sua pré-campanha por questões de saúde. A pré-candidata a deputada federal Maria Giovana Fortunato, do PDT, anunciou então nesta segunda-feira uma pausa de 5 dias em compromissos de pré-campanha devido a um tratamento emergencial de saúde. Maria Giovana passa por crise aguda de fibromialgia e neuralgia pós-herpética, que é uma das complicações da herpes zoster, herpes zoster. De acordo com a nota oficial da pré-candidata, gente, o quadro é desencadeado por estresse excessivo. A pré-candidata, que também é sanitarista e especialista em gestão pública de saúde, relatou que conduziu seus compromissos com dores nos últimos dias e foi constatada a necessidade dela se submeter a um tratamento emergencial após exame clínico para evitar o colapso do seu sistema nervoso. Giovana comentou que os medicamentos necessários para o tratamento são fortes e exigem o cancelamento de todos os seus compromissos nos próximos dias. Em nota, a sanitarista, então, pede compreensão e disse o seguinte, abre aspas, em breve estaremos juntos novamente e com muita disposição para seguir com o nosso trabalho. Fecha aspas. De acordo com a agência FAPESP, que a herpes zoster, ela é provocada, gente, por um vírus, que é a varicela zoster, e é um agente causador da catapora. Esse vírus, ele permanece no organismo e pode voltar a incomodar depois de anos. Um dos sintomas é a neuralgia, dor intensa e incessante, que afeta nervos da região torácica, cervical e nervos na face e da lombar. A reativação do vírus pode alterar o funcionamento dos neurônios sensitivos e também resultam em neuralgia héptica. Então, gente, essa situação delicada para a Maria Giovana, ela foi sensata e optou por tratar da saúde, que é o que todos nós devemos fazer, né? E o estresse excessivo, todos nós, quando temos, cada um desencadeia alguma coisa. É impressionante, né? O estresse é uma bomba relógio no organismo das pessoas. Aí o pessoal fala, mas por que a Sabrina está falando sobre isso, né? É que realmente esses assuntos de saúde eu gosto muito, né? Por muito tempo entrevistei profissionais da área de saúde, por isso que eu gosto. E o estresse, gente, ele desencadeia muitos problemas de saúde. E se você não cuidar, o foco principal realmente vai ocasionar problemas de saúde muito mais graves.
No caso da Maria Giovana é este, mas tem pessoas que acabam desencadeando problemas cardíacos, né, problemas no sangue. Então, gente, precisa cuidar da saúde, isso é principal, né? Aí a gente corre atrás do prejuízo depois, né? E no caso da Maria Giovana, ela vai dar essa pausa, mas ela vai continuar depois a sua campanha. E agora a gente vai falar novamente do Direto da Redação, porque nós tivemos aí a visita do governador Rodrigo Garcia aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele já esteve aqui na nossa região recentemente, mas agora ele voltou para fazer uma visita ao futuro Hospital PET de Santa Bárbara do Oeste. Exatamente nessa segunda-feira, então, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve aí por volta das 4 horas da tarde, né? Ele foi apresentar aí, mostrar o andamento das obras do futuro Hospital PET em Santa Bárbara do Oeste, aqui, né, cidade vizinha de Americana. E Rodrigo Garcia também visitou a praça da Vila Linópolis. Gente, eu morei naquela região, aquela praça realmente precisava ser revitalizada, ser modificada. Então, esse evento também aconteceu, quer dizer, a agenda dele estava assim, ó, toda agendadinha, né, toda marcadinha, 4h30 da tarde, e que então ele, né, fez essa apresentação, mostrou, né, a praça que foi revitalizada com novas áreas para bem-estar, lazer e também a realização aí de atividades físicas. Então, a entrega ocorreu, então, né, na sexta-feira, e aí ele esteve presente para mostrar todas essas obras. E o nosso repórter Henrique Fernandes esteve lá com o câmera, né, com o editor de imagens também, Leonardo Matos. Eles acompanharam aí todo esse andamento, né, essa agenda do governador. E vamos acompanhar então essas imagens, essa reportagem do Henrique, e daqui a pouquinho eu complemento mais sobre este assunto. Do governo, nós vamos investir mais de 6 milhões de reais e o prefeito Rafael escolheu um local adequado para que essa clínica PET possa ser instalada e cuidar dos PETs aqui de Santa Bárbara e de toda a região. Agora fazendo uma visita a um outro equipamento da cidade, que é um equipamento que eu sei que a prefeitura quer ampliar por vários bairros do município, que já existem e aqueles que não existem, e conta com o apoio do governo de São Paulo. Então eu fico feliz de vir a Santa Bárbara para reforçar essas parcerias e para mostrar que o governo de São Paulo tem várias ações em conjunto com Santa Bárbara e nós estamos aqui para reforçar esse apoio e essa parceria com o município. Governador, boa tarde. Alguns dados da Organização Mundial de Saúde estimam que 60% das doenças infecciosas elas são zoonoses e 75% das patologias elas são da causa animal. Qual que é a importância, né, dessa clínica PET para a região? A clínica PET ela vai melhorar a saúde pública da cidade e da região, evitando, por exemplo, esse tipo de doença que vai para os humanos e cuidando com muito bem-estar e com muito cuidado do PET. Então, é uma clínica que vem a somar a estrutura de saúde aqui da cidade, que já tem várias ações no cuidado ao PET, na questão da saúde animal, mas agora vai coroar com essa clínica. São mais de 600 metros quadrados, mais de 6 milhões de reais de investimento, com equipamentos de última geração para salas cirúrgicas, para exames dos nossos PETs, portanto, tratamento com boa dignidade ao PET e também o cuidado com a saúde pública dos donos dos PETs. Governador, tenho duas perguntas sobre saúde e uma sobre obras. Quando o governo do estado vai comprar IFA para o Butantan produzir Coronavac para as crianças, o governo do estado pretende fazer algo para desacelerar a varíola dos macacos aqui no estado? E sobre obras, aqui na região nós temos uma rodovia chamada Miguel Melhado de Campos, liga Viracopos a Vinhedo. É uma rodovia onde acontecem muitos acidentes, mortes, e há um ano o governo do estado nos responde que falta uma licença ambiental para duplicar essa rodovia. Quando essa licença deve sair? Tem algo que pode ser feito para acelerar esse processo? Em relação às vacinas para as crianças de 3 e 4 anos, o Butantan já iniciou a importação dos IFAs, que são os insumos para que a gente possa produzir em São Paulo a Coronavac para crianças de 3 e 4 anos. Nós temos 1.100.000 crianças no estado de São Paulo nessa faixa etária e essa importação vai nos permitir que até o final desse mês de agosto, mais tardar início de setembro, a gente tenha vacina suficiente para poder distribuir para São Paulo e também para poder ofertar ao Ministério da Saúde para que ele adquira essas vacinas e possa também imunizar as crianças de fora de São Paulo. Em relação à varíola dos macacos, o Instituto Butantan já tem diálogo
com a dinamarquesa farmacêutica, que hoje tem a única vacina de prevenção à varíola dos macacos. Nós estamos chegando em quase 1.000 pessoas infectadas em todo o estado de São Paulo. Todas as vigilâncias sanitárias estão atentas. Nós não temos esse índice de transmissibilidade da varíola dos macacos que a gente tinha com a Covid. Então nós temos condições de cuidar e de evitar que essa contaminação saia do controle, mas estamos tentando trazer a vacina para o Brasil. Eu soube hoje que o Ministério da Saúde tem trazido antivirais importados para que a gente possa evitar a disseminação dessa doença, e o Estado de São Paulo, com seus institutos, vai estar à disposição para poder acelerar, seja a produção, seja a importação de remédios. Hoje nós não temos a produção no Estado e nem no Brasil, mas estamos abertos nesses acordos internacionais. Em relação ao Miguel Melhado, nós sabemos a grande expectativa que a região tem com a duplicação do Miguel Melhado. Nós sabemos também das dificuldades ambientais. Nós iniciamos a licença ambiental pela Prefeitura de Campinas, que depois acertadamente transferiu essa licença ambiental para o Estado. Todo mundo que conhece ali a região sabe o nível de complexidade que nós temos para a licença ambiental. A Miguel Melhado corta ali a Feira do Bolo, corta vários bairros daquela região. Vamos ter que estaiar a rodovia durante alguns quilômetros, portanto, é uma obra de engenharia que já foi licitada, já foi contratada pelo Estado e agora está aguardando essa licença final da CETESB. Eu tinha a expectativa que a CETESB liberaria isso no mês de junho, ainda não liberou, portanto nós estamos com uma pressão legítima, respeitando os prazos, mas pedindo que a CETESB agilize esse licenciamento para rapidamente colocar Miguel Melhado em obras, porque eu sei da importância da duplicação para o desenvolvimento daquela região. Governador, várias delegacias aqui da região estão sendo reformadas, inclusive aqui em Santa Bárbara do Oeste. Quais os planos também do governo do estado na questão da infraestrutura das delegacias e também nas carreiras policiais? Olha, todo esforço para melhorar a segurança pública do estado. Nós estamos fazendo o maior investimento na compra de equipamentos, de armamentos, de veículos para as polícias civil e militar. Também estamos fazendo grandes investimentos na infraestrutura, seja reforma de delegacias, abertura de delegacias, reforma de batalhões, construção de novos batalhões. Eu sei de uma expectativa aqui de Santa Bárbara em relação a isso, para que a gente deixe de estar num lugar provisório, alugado, para ter um batalhão próprio. Então, portanto, nós estamos fazendo grandes investimentos. Agora, tudo isso também precisa de material humano. Então, a gente acabou de autorizar concursos para a Polícia Civil, são mais 250 delegados que vão entrar na academia, mais de 900 investigadores e mais de 1.600 escrivãos. E com isso, a gente até o final do ano, então, incorpora mais polícia na Polícia Civil, mais pessoal, e aí nós vamos distribuir de acordo com os índices de criminalidade para reforçar aqueles locais que precisam de reforço. Então, investimento em segurança é infraestrutura, é inteligência, é equipamento, mas também é o material humano que é o mais importante para a gente continuar tendo o estado mais seguro do Brasil. Governador, aqui, por gentileza. Tá previsto mais investimento aqui para a região. Aqui também sobre o Hospital PET, quantos atendimentos serão, quantos funcionários? Por gentileza. Olha, os investimentos não param, né? A gente acabou de entregar recapeamentos importantes aqui na região, temos outros recapeamentos em obras, temos várias parcerias com a Prefeitura. Eu tive aqui há mais de um ano, quando iniciamos a obra do Centro Dia do Idoso, ou melhor, do nosso Vida Longa, que é um condomínio de idosos que está num bairro próximo, que tem um Centro Dia do Idoso, que tem uma creche do Estado. Acabei de visitar a Clínica PET, que vai ter mais de 600 metros quadrados, 6 milhões de investimentos, que as obras já começaram. Tudo isso mostrando a parceria, né? Todas as políticas públicas do Estado estão vindo para Santa Bárbara. O prefeito Rafael está atento a essas conquistas. Isso só mostra a parceria do governo com a prefeitura e mostra que essa parceria, quem ganha por isso é a população, né? De ter dois governos sintonizados, alinhados e que entrega a política pública para a cidade. Hoje, o Rafael me traz aqui nessa praça feita pela prefeitura, que ele inaugurou na semana passada, para mostrar esse equipamento que ele tem já em vários outros lugares da cidade. Começou com o Denis ainda quanto prefeito, mas ainda tem tantos outros lugares para fazer, né? E o Estado será parceiro nessas obras, mostrando que qualidade de vida aqui em Santa Bárbara cada vez mais vai ser preservada pela Prefeitura com o apoio do governo do Estado. Daí então, a coletiva que teve com o governador, vocês viram, né, gente? Assim, os repórteres ficam ali enlouquecidos para tentar conversar com o governador, né, Rodrigo Garcia. Mas que bom, né? O nosso repórter Henrique Fernandes estava lá acompanhando tudo, junto com o Leonardo Matos, e a gente trouxe praticamente quase na íntegra aí todas as informações para vocês de como foi, né? E olha só, a agenda do governador estava tão extensa hoje que depois de Santa Bárbara,
ele, né, esteve também em Piracicaba, porque ele tinha também um compromisso lá, às 18h30 ou 6h30 da tarde, participando aí do lançamento do Decola Pira. É um programa de investimento e desenvolvimento do município. E também porque hoje Piracicaba comemora 255 anos de fundação. Então, realmente, o governador foi para lá, então também acompanhando essas festividades, né? Então, uma agenda repleta. E só para finalizar aqui, né, o governador Rodrigo Garcia, que também no final da semana teve a sua candidatura à reeleição oficializada pelo PSDB, tá bom? Isso é importante a gente enfatizar aqui para vocês. Bom, gente, é isso. Essa reportagem especial é do repórter, então, Henrique Fernandes, juntamente com o câmera e editor de imagem Leonardo Matos. E agora vamos para mais um Direto da Redação e vamos falar sobre crise, gente. Com crise o consumidor apela para produtos perto do vencimento e americanenses têm recorrido a promoções em supermercados e comércios variados da cidade. Mais informações com Ellen Santos. Com o aumento dos preços e a inflação cada vez mais cruel, consumidores americanenses têm recorrido às promoções de produtos próximo ao prazo de vencimento em mercados e comércios variados. A procura por promoções e descontos tem aumentado e alguns supermercados da cidade realizam essas promoções para produtos com o prazo da validade próximo a expirar. Além dos comerciantes não perderem as mercadorias, esse tipo de desconto oferece vantagens ao consumidor. De acordo com o professor da PUC Campinas, o economista Roberto Brito de Carvalho, existem dois fatores que colaboram para o aumento da busca por esse tipo de oferta. As grandes restrições orçamentárias que as famílias estão passando e a busca de alternativas para diminuir o peso dos alimentos na cesta de consumo mensal. O especialista explicou que, de um lado, houve a queda de renda e, de outro, a inflação tem corroído o poder de compra, fazendo com que as promoções sejam alternativas inteligentes para tentar superar o desafio e encontrar possibilidades de consumo a condições mais favoráveis. Ellen Santos para o Todo Dia News. Obrigada, Ellen, pelas informações. Ellen com um novo look aí, né, Ellen? Muito obrigada pelas informações e nós vamos para um rápido intervalo, gente, porque tem coisa ainda, tem plantão policial, muita informação para você. Lembra que nós falamos do menino, da criança que tentou engolir um apontador? E a polícia teve que ajudar a desengasgar, né? Criançada curiosa, a gente volta já já. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Mudamos um pouquinho hoje, né? Já começamos com plantão policial, gente. E direto da redação de agora, vocês vão acompanhar aí, bombeiros encontraram granada próximo ao corpo que foi atropelamento, gente, em atropelamento na Anhanguera. E esse atropelamento, gente, foi de um homem na rodovia em Sumaré e que causou um congestionamento de cerca de 8 quilômetros na pista sentido interior, né? E quem tem os detalhes sobre esse acontecimento aí no final de semana é a Letícia Santin. Um homem foi atropelado na rodovia Anhanguera, em Sumaré, na manhã do último sábado, por volta das 9 horas da manhã. O atropelamento aconteceu no sentido capital a interior. Ao lado do corpo havia uma granada e munições. O acidente deixou cerca de 8 quilômetros de congestionamento na rodovia, conforme informações da Autoban. O Grupo de Ações Táticas e Especiais, o GAT, e o Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto para resgatar o corpo encontrado ao lado do explosivo na altura do quilômetro 114. A operação contou com o apoio do policiamento rodoviário, da Autoban e do policiamento técnico-científico. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Obrigada, Letícia, pelas informações. E o pessoal vai mostrar um vídeo agora, que eu não vou revelar quem foi a cinegrafista, já falei, né? Não é o. Então, vocês vão ver aí as imagens, gente, porque eu estava do outro lado da rodovia. Na verdade, eu fiquei praticamente 45 minutos a 1 hora parada, no sentido contrário aonde estava esse congestionamento, porque a situação foi tão grave que acabou interferindo, tiveram que fazer desvios na rodovia no outro sentido, e aí afetou. Nesse momento que eu estou filmando, eu não estou dirigindo, viu, gente? Já vou avisar para o pessoal falar, nossa, estava dirigindo e filmando? Não, eu estava do lado do motorista. Mas eu coloquei um pouco mais de zoom, vocês vão ver uma imagem aí que eu tentei aproximar um pouco mais. Olha a extensão, gente, é absurdo. Eu fiquei impressionada com o tamanho do congestionamento, filas longas de caminhões. Não, os motoristas estavam furiosos, porque imagine, começou às 9 da manhã. Era por volta de umas 15 para as 10 que eu estava na rodovia. E eu fiquei praticamente até 10h30, né? Para o trajeto que eu estava indo, sentido Dom Pedro. Então, eu fui acompanhando todo esse trajeto, vendo esse congestionamento. E olha, quando eu percebi que a situação era grave, eu falei, bom, eu vou entrar no site da Autoban e vou verificar o que está acontecendo. E aí a Autoban já tinha um alerta, assim, no portal deles principal, falando acidente, congestionamento e tal. Só que daí, quando eu fui lendo abaixo, estava dizendo que o congestionamento já estava no entroncamento com a Bandeirantes. Olha só a situação. E, gente, alguma coisa muito grave. Só que não tinha como visualizar desse lado o que tinha de fato acontecido. Até que depois, né, eu passei essas imagens, comentei com o pessoal da equipe, né, da reportagem do jornal Todo Dia, e aí eles apuraram e viram que era essa situação desse cidadão, né, que foi atropelado e que estava com munições ao lado dele. Olha só, gente, olha isso, é um absurdo. Causou um transtorno terrível na manhã do sábado, né? Muita gente que estava passeando, que estava indo no sentido interior, tem gente que vem da capital, a gente passar o final de semana em Águas de São Pedro, nessa região. Tinha muita gente idosa, pessoal saindo do veículo, sabe? Tirando os idosos do veículo, porque estava muito calor. Gente descendo com cadeirinha, aquelas cadeirinhas de praia, no canteiro central para sentar. Então, olha a situação. Então, muita gente ali estava a passeio, com certeza, e tinha muita gente ao trabalho, os motoristas, né, de caminhão, aí, enfim. Então, estava todo mundo nervoso com a situação. E sabe que horas foi normalizar isso, gente? Meio-dia, ou seja, foi a manhã toda nessa situação aí em Anhanguera, sentido capital interior. Olha que situação. É inacreditável. Eu nunca vi, eu falei assim, hoje nem a Marginal Tietê fica desse jeito, gente. Olha que coisa absurda.
é um negócio. Eu falei, meu Deus, eu falei, tem que registrar de alguma maneira. Eu falei, com o meu celularzinho, que não é nada, não é um iPhone, mas eu falei, eu vou fazer as imagens, e deu certo. Então, gente, quando a gente agora, eu falei, nós aprendemos, né? Eu falei assim para minha família, a próxima vez que a gente for sair para passear, a gente vai entrar na Autoban, no site da Autoban e verificar como está o trânsito, porque não vamos cair mais nessa, porque um passeio que era para ser de meia hora, 40 minutos, rapidinho chegar no local, a gente demorou praticamente 1 hora, né? Então é isso, gente, quis compartilhar aqui com vocês, mas é uma situação delicada que aconteceu no sábado, devido a esse atropelamento, né? Bom, desculpem. Agora, gente, nós vamos para um outro assunto, que envolve a Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu em flagrante um jovem que transportava cocaína escondido, a gente sabe aonde? Em quadros no aeroporto do Galeão. A droga tinha como destino a Tunísia, é isso, na África do Norte. E a descoberta aí da cocaína oculta em 2 quadros na bagagem despachada foi durante uma fiscalização de rotina. A passageira de 20 anos é natural de Taboão da Serra, em São Paulo, e ela vai respondendo então por tráfico transacional de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de prisão e a Polícia Federal não informou a quantidade de entorpecentes que foi apreendido, tá? Nossa, gente, olha só, hein? Poxa vida, que, 20 anos, agora jogado o resto da vida dela, né? Parte da vida dela na prisão, né? Bom, agora nós vamos falar sobre um sofrimento sem fim, gente, de uma americanense. Lucas Machado, um pequeno empresário de Americana, viveu uma das piores noites de sua vida na última quinta-feira, dia 28, após perder a sua mãe, vítima de um câncer, e o jovem teve a sua loja furtada. A Machado Store, que fica no Parque das Nações, foi limpa mesmo pelos bandidos que deixaram apenas algumas peças do mostruário da loja de roupas. O prejuízo avaliado em cerca de R$20 mil. Amigos e familiares se solidarizaram, né, em relação a esse jovem, olha, vocês estão vendo, né, a imagem dele, que iniciaram uma vaquinha online para ajudar ao recomeço da vida do rapaz. A arrecadação, intitulada de Machado Recomeço, está sendo feita através do link vaquinha.com.br/Machado-o-recomeço. É um recomeço, gente. É um recomeço de vida, é um recomeço, ó, tá ali no GC, o pessoal colocou aí no GC para vocês. E ele vai ter que recomeçar a vida dele mesmo, recomeçar a vida de empresário, recomeçar a vida dele sem o apoio da mãe, né? Mas é isso. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse com a gente, né? Com ninguém. Então, até o momento, gente, a ação já arrecadou R$ 23.211,50. Então, é uma forma de a gente realmente solidarizar, olha, enrosquei, de você ajudar o próximo, ajudar o outro e ajudar ele a recomeçar a vida dele, na carreira dele, no comércio dele, tá bom? E agora vamos falar de um ato heroíno, porque policiais também ajudam a desengasgar as crianças. Nesse caso, policiais militares salvaram a vida de uma criança de 1 ano e 10 meses que estava engasgada com um apontador escolar na madrugada do sábado, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com informações, a equipe estava realizando um patrulhamento de rotina quando foi acionado, então, para atender um engasgamento de criança na Rua Bélgica. Ao chegar ao local, os policiais realizaram, então, a manobra de desobstrução de vias aéreas, fazendo com que, então, o menino expelisse o objeto e se recuperasse. Ele foi levado, então, ao pronto-socorro Afonso Ramos. Criançada, paz! Meu Deus do céu, 1 ano, hein, gente? 1 ano e pouquinho. É curiosidade. Criançada nessa idade come sabonete, come borracha, né?
eu não sei o que pensou, né, com o apontador de lápis escolar, mas enfiou na boca, engoliu e ficou engasgado com aquilo. Então, principalmente aqueles pequenininhos, né, aqueles quadradinhos assim, bem pequenininhos, tem que tomar muito cuidado, gente. Com criança tem que ter olho na frente, atrás, do lado, enfim, é uma coisa absurda, mas é isso que acontece. Para a gente finalizar a parte aqui, né, estamos falando de fatos policiais, agora nós vamos falar de em Itacoatiara. Oh, meu Deus do céu, hoje as palavras aqui na região oceânica de Niterói. 8 pessoas ficaram feridas ao serem atingidas por uma onda gigante. O grupo observava surfistas que observaram então a ressaca na região no sábado. Olha aí as imagens. E os bombeiros, gente, socorreram 6 pessoas que foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro de Fonseca. Outras 2 foram levadas para a Unidade Municipal Mário Monteiro, em Piratininga. A maioria tinha ferimentos leves e um homem quebrou o braço. Exatamente, né? Então, vocês viram as imagens dessa situação. E diante dessa matéria que a gente finalizou polícia, iniciamos algo mais do clima, vamos falar da previsão do tempo. Foi! Tudo bom? Tudo bom? É o cansaço. Vai chegando, a língua já estava travando, né? Tem que fazer exercício de trava-língua, né? Destrava-língua. Sinal que não descansou nada no fim de semana, então. Não, eu fiquei 1 hora ali na rodovia em Anguera, sentada, vendo aquele trânsito. Eita, nós. Vamos ter... É porque quem manda ser grande, né? Aí no enquadramento não encaixa, né? Aí a gente... Por isso que é bom ser pequenininha de vez em quando. Vamos lá. A gente falou na hora do almoço, lá no Todo Dia News, primeira edição, para os nossos telespectadores, que a gente ia trazer a atualização. O que você tem de novidade da previsão do tempo? Uma novidade um pouquinho pior, viu? Ixi, qualidade do ar péssima. Exatamente. A qualidade do ar vem se deteriorando aí após a passagem de uma frente fria na semana passada e sob estabilidade atmosférica durante a semana, as condições para a dispersão de poluentes são desfavoráveis. E para contribuir com isso, um sem noção daqui de perto estava queimando mato, porque toda a nossa redação foi invadida por cheiro de mato queimado mais uma vez. Poxa, ó, parabéns aí ao estúpido, tá? Vamos falar no português claro, ao sem noção, ao individualista, que é preguiçoso para fazer a limpeza de terreno e não quer nem saber de prejudicar outras pessoas, crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias. Então, a você, parceiro individualista, ó, troféu joinha, tá? Porque não tem outra coisa para dizer. Ainda bem que eu estava aqui no estúdio, porque eu não senti o cheiro, porque se eu estivesse lá, eu ia estar tossindo mais ainda. Pois é, né? A Sabrina mesmo é um exemplo disso. Ela tem asma, tem rinite alérgica também? Tem rinite alérgica. Olha e eu só. sinto cheiro de fumaça de longe, né? Às vezes a gente está aqui e fala, olha, acho que está queimando, eu já sinto de longe, mas como eu porque prejudica demais a respiração, pode fechar os brônquios, não é brincadeira isso. Sem dizer que essa pessoa é uma criminosa, porque é crime ambiental. É crime ambiental, tá? É verdade. Mas, né, como se já isso não bastasse, né, o tempo também desfavorável ele vai ajudar a piorar essa situação, mantendo a concentração de poluentes, em combinação com a baixa umidade relativa do ar, pode também aumentar aí o desconforto de olhos, nariz e garganta, agravando a condição de saúde de pessoas com comorbidades cardíacas e até mesmo respiratórias. Por isso que você está com o olho vermelho? Eu acho que é sono. Eu achei que era por causa da fumaça. Não porque eu não fiquei fora da sala tempo suficiente para ela agredir os olhos. Isso causa irritação, gente. Nas mucosas, o nariz fica ardendo, os olhos ficam ardendo. Então, quem tem uma sensibilidade, né, uma predisposição para isso, idosos, crianças enfrentam, né, sofrem mais ainda com a situação. Né? Exato. E os indicativos apontam também para um próximo evento chuvoso. Adivinha para quando? Só para a semana que vem, lá pelo dia 8 ao dia 10 de agosto. Será? Tomara.
Pois é. Porque mês agostino, né? O mês de agosto é só vento. Pois é, mas pelo que eu estava vendo por aplicativo, viu? Isso não é informação do CEPAGRE, mas por aplicativo, como o Clima Tempo, se vier a ter chuva, daqui a uma semana será menor do que o índice que nós tivemos nessa sexta-feira, então que já foi baixo, que foi de 8 milímetros. Ai, nada então, nada. Gente. Praticamente vai ser só uma neblina, uma garoinha passageira, algo assim. Vai chover assim, acho que uma semana e bastante ainda, em grande quantidade, porque senão não vai umedecer, não vai lavar, não vai fazer nada. Exatamente. E para amanhã, né, infelizmente, as temperaturas vão ficar aí oscilando entre 15 e 28 graus, sem possibilidade de chuva. E Hortolândia, como vai ficar? Hortolândia, para não contrariar, né? Só para de 14 a 29 e chance zero. Eita! E olha só o que nós temos aqui, praticamente da metade da região norte para baixo, até o sul, tempo seco, nada de chuva. Nós temos a frente fria aqui só passando pela América Central, metade aqui da região norte, a única exceção aqui que é o Nordeste é no caso do estado do Maranhão, e um pedacinho aqui de Fortaleza e o litoral, né, de Recife até Salvador aqui que está recebendo alguma chuva. Do resto, Brasil seco. Seco, nada de chuva, gente. Com prejuízos aí para a nossa agricultura, para geração de energia elétrica e tudo mais. Aí, ó, mostrando muito apenas bem. Nuvens sem possibilidade de condensação, né? Passando aí pelo estado de São Paulo. Muito bem. É isso, gente. Infelizmente, gostaríamos de dizer para vocês, vai chover, vai aliviar esse ar, mas não é isso. Estamos a caminho do fim do programa. Mensagens de WhatsApp, que a Dona participa aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Eliane Gonçalves. Oi, Eliane. Boa noite. Pode falar, Danilo. Vamos dividir. Boa noite, Rede TV Todo Dia News. Everton Roberto. Everton Roberto, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Ademilton Mariano de Oliveira. Boa noite, Ademilton. Esse é nosso habituê também, né? Boa noite, Sabrina, estou ligado em vocês. Armando Bueno, obrigado, Armando, pela audiência. Só estou sentindo a falta de uma pessoa. Da Fafá, né? Ela tá de férias, né? Boa noite, Alessandra Renata Buim. Alessandra, você é nova aqui com a gente? Muito boa noite para você. Obrigada bem-vinda. Bem-vinda, obrigada pela audiência, pela participação. Boa noite, Wagner Roberto. Boa noite, Wagner Roberto. Ele também é novo. Esse é novo. Acho que é bem-vindo parente aí do à Everton participação. Roberto. Será que eles fazem uma dupla sertaneja? Everton Roberto e Wagner Roberto. Roberto? Gente, muito obrigada aí pelo carinho, por vocês ficarem com a gente. Eu falei para vocês que hoje o programa estava bem eclético, muita informação para vocês. E olha, essa semana promete, né, Danilo? Tem coisa essa semana, muita coisa boa, muita coisa nova, enfim. Mas aqui sempre preparando para vocês. A gente vai ter que reforçar no café para dar conta. A maquininha hoje funcionou várias vezes hoje de Nossa café, né? Senhora. Acho que vai ter que pôr ela para funcionar, coitadinha. Daqui a pouco ela vai pedir férias também. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada aí por estarem com a gente. Mas amanhã estaremos de volta aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, tá? É isso aí. A gente vai ficando por aqui que agora a gente vai descansar um pouquinho. Tchau, tchau.